Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, sobre a revisão da vida toda. Um despacho recente do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente da República, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados apresentem manifestações formais sobre a revisão da vida toda. Isso coloca pela primeira vez a cúpula dos três poderes diretamente no centro do debate sobre os direitos dos aposentados em relação à inclusão das contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo dos benefícios. Agora, preste atenção porque o que acaba de acontecer pode mudar todo o cenário da discussão. Com essa intimação, o STF escancara que a revisão da vida toda não é apenas mais um assunto técnico restrito a discussões jurídicas, mas entrou definitivamente no jogo político. Isso significa que tanto o executivo quanto o legislativo terão que assumir posição clara perante milhões de aposentados que esperam há anos o reconhecimento desse direito. Em termos práticos, a pressão sobre os poderes aumenta e a possibilidade de uma resposta definitiva ganha novos contornos, especialmente neste momento de embate aberto entre Congresso e governo federal em várias frentes. Antes de prosseguir, deixe seu comentário com a frase "revisão da vida toda já" e venha se juntar à luta contra essa grande injustiça que atinge diretamente quem mais trabalhou por este país e hoje vê seus direitos sendo tratados como moeda de troca. Vamos ao desenvolvimento desse tema, porque há fatos inéditos e bastidores que impactam diretamente quem já se aposentou e espera por justiça. O que está em discussão, afinal? A revisão da vida toda é uma tese que busca garantir ao aposentado o direito de incluir no cálculo do benefício todas as contribuições feitas ao INSS, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994, e não apenas aquelas feitas após o chamado Plano Real. Até hoje, a regra de transição, prevista no artigo 3º da Lei 9.878 de 2019, excluiu esses salários de contribuição antigos, muitas vezes os mais altos da carreira do trabalhador, causando prejuízo financeiro enorme para milhares de brasileiros. O que poucos sabem é que, recentemente, a análise da revisão da vida toda passou a tramitar em duas frentes ao mesmo tempo. Na via judicial, ao julgamento do tema 1102, que já teve vitória parcial dos aposentados, mas segue pendente de decisão definitiva quanto à modulação dos efeitos, ou seja, a partir de quando e para quem vale esse direito. Já no campo político, a movimentação acelerou com a apresentação de ideias legislativas e projetos de lei. E agora esse despacho do ministro Nunes Marques joga um holofote sobre o tema ao intimar formalmente os chefes dos três poderes para se manifestarem. Vamos por partes. Quando o Supremo Tribunal Federal determina que o presidente da República e os presidentes do Senado e da Câmara hajam, a discussão deixa de ser apenas entre advogados e ministros e passa a exigir resposta institucional dos maiores representantes da sociedade. Isso nunca havia ocorrido dessa forma clara e coordenada. Não é mais possível para Lula, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, independentemente de suas opiniões políticas, ignorarem a pressão popular e a urgência que o tema representa. Essa movimentação ocorre num contexto de instabilidade institucional. O Congresso está em oposição aberta ao Executivo em várias áreas, como se viu em episódios recentes envolvendo orçamento, medidas provisórias e, principalmente, discussões sobre tributos como o IOF. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu recentemente o decreto do Imposto sobre Operações Financeiras e propôs uma conciliação, sinalizando que há tensão entre os poderes. Em paralelo, está em curso a criação da CPMI do INSS, para investigar os descontos indevidos em benefícios, o que escancara ainda mais as dificuldades enfrentadas pelos aposentados e a necessidade de rever políticas públicas para essa parcela da população. Neste cenário,
O protagonismo dos aposentados é fundamental. Uma das principais armas políticas agora é a ideia legislativa sobre a revisão da vida toda que tramita no Senado, esperando chegar ao mínimo de 20 mil assinaturas para ser obrigatoriamente analisada pela Casa. Esse processo de participação popular, previsto pelo E-Cidadania do Senado Federal, costuma ser subestimado, mas ganhou força nos últimos anos e se mostrou capaz de pautar temas importantes na agenda política. É preciso compreender a importância desse mecanismo. Ao alcançar 20 mil apoiadores, o assunto deve obrigatoriamente ser debatido pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, podendo virar sugestão legislativa, projeto de lei e, eventualmente, lei aprovada pelo Congresso. Isso ocorreu recentemente com diversos temas, inclusive alguns que pareciam menores, mas conseguiram mobilizar a opinião pública. Imagine o impacto de 20 mil, 30 mil ou até 50 mil assinaturas em favor dos aposentados neste momento de instabilidade política. Outro ponto que merece destaque é o fato de que a revisão da vida toda não ficou restrita apenas à via judicial, como muitos supunham. Enquanto o julgamento do tema 1102 caminha para sua etapa final no STF e há expectativa de modulação dos efeitos para restringir o alcance do direito apenas a quem já entrou com processo. O Legislativo pode tomar a dianteira e aprovar uma lei que amplie o acesso à revisão a todos os aposentados prejudicados, independentemente de ação judicial prévia. Isso cria um cenário de disputa entre as soluções possíveis para o problema: limitar o direito ou resolver a injustiça em largo alcance. Não se trata apenas de uma questão jurídica. O valor financeiro envolvido, segundo o Conselho Nacional de Justiça, pode superar 10 bilhões de reais em todo o país. Esse número alarmante costuma ser usado por opositores da revisão da vida toda como argumento para frear o avanço da tese, alegando impacto nas contas públicas. Por outro lado, mostra o tamanho da injustiça praticada contra quem contribuiu a vida inteira e, por um detalhe de regra transitória, viu seus salários mais altos simplesmente desconsiderados na aposentadoria. Existe também um componente de disputa política. Nas últimas semanas, algumas lideranças do Congresso passaram a usar a revisão da vida toda para pressionar o governo federal em outros temas orçamentários. Em ano pré-eleitoral, deputados e senadores se tornam mais receptivos a demandas populares, temerosos de enfrentar as urnas com a pecha de insensíveis ao drama de milhões de famílias que dependem da aposentadoria para sobreviver. Essa janela de oportunidade pode ser breve e precisa ser aproveitada ao máximo por quem deseja ver seu direito reconhecido em lei. Do lado do judiciário, o ambiente é de expectativa e incerteza. O voto de ministros como André Mendonça, favorável à segurança jurídica para os aposentados, acendeu a esperança de que o Supremo irá reafirmar a tese da revisão da vida toda como um direito fundamental, corrigindo os rumos das decisões anteriores. Mas há também ministros reticentes, preocupados com os impactos financeiros e eventuais questionamentos futuros sobre a sustentabilidade do sistema previdenciário. Por isso, a pressão popular é tão relevante. Ao perceber que há grande mobilização social, a tendência é que os próprios julgadores acelerem discussões e avancem para uma solução equilibrada. Um fenômeno interessante observado nos últimos meses é a convergência entre as duas frentes de batalha, a judicial e a legislativa. Tradicionalmente, processos judiciais e elaboração de leis são estradas paralelas, raramente se cruzando. Mas no caso da revisão da vida toda, o que se vê é a possibilidade real de uma frente alimentar a outra. Caso o Congresso avance com um projeto próprio, o Judiciário pode sentir-se estimulado a acelerar decisões e modular efeitos de modo mais amplo, evitando que o Legislativo acabe ampliando ainda mais o número de beneficiados. Por outro lado, uma modulação restritiva do Supremo pode impulsionar pressão pelo caminho legislativo,
levando à aprovação de uma lei mais abrangente. Para dar exemplos práticos, imagine o seguinte: um aposentado que trabalhou durante décadas e tinha os melhores salários nos anos 80, mas se aposentou após 2018. Do jeito que a lei está hoje, as contribuições antigas, que poderiam elevar muito seu benefício, foram simplesmente excluídas do cálculo. Isso porque a regra de transição aplicada desde 1999 obriga a considerar apenas os salários de julho de 1994 em diante, desagradando milhares de pessoas que se sentem lesadas. Esse tipo de caso é recorrente. Pessoas que pagaram o INSS por 30, 40 anos, mas ficam impedidas de incluir no cálculo os melhores anos de contribuição. Se a revisão da vida toda passa a ser aplicada para todos, estima-se que milhares de beneficiários veriam seus proventos aumentarem de forma significativa, corrigindo uma distorção histórica. Por enquanto, só quem entrou com ação judicial corre o risco de ter acesso ao direito, mas o avanço de um projeto de lei mudaria esse panorama. Outro ponto relevante é que agora, com a intimação dos presidentes dos três poderes, o debate sobre a revisão da vida toda não pode mais ser tratado como coisa de nicho, de juristas ou de advogados apenas. Ele se transformou em questão de ordem institucional e política nacional. O que está em jogo é a definição de qual será o caminho escolhido para resolver um problema que afeta milhões de famílias. E isso depende diretamente da mobilização popular e da sensibilidade das autoridades. No STF, os ministros têm debatido não apenas o mérito da tese, mas também questões práticas como a modulação dos efeitos, ou seja, se a decisão valerá apenas para quem já entrou com ação judicial antes do encerramento do julgamento, ou se poderá beneficiar todos os aposentados que se encaixam nos requisitos. Isso é crucial porque o impacto orçamentário é muito diferente a depender do alcance da decisão. Em votações anteriores, já houve ministros sugerindo uma solução intermediária, como restringir o direito a processos ajuizados até determinado momento, mas essa discussão segue em aberto. Por outro lado, há no Senado projetos de lei prontos para tramitação, como o projeto protocolado pelo senador Paulo Paim, e ideias legislativas mais simples, cuja aprovação seria mais rápida por exigir menos tramitações e debates técnicos. Aqui está a brecha, uma proposição mais objetiva, focada no direito de recalcular o benefício, considerando todas as contribuições feitas durante a vida laboral, pode avançar mais depressa e mobilizar maior parte dos parlamentares, principalmente quando apoiada pelo número significativo de assinaturas no E-Cidadania. Portanto, o momento reúne fatores políticos, econômicos e jurídicos sem precedentes. Congresso em conflito aberto com o Executivo, eleições se aproximando, pressão do Supremo Tribunal Federal por uma solução e mobilização crescente nas redes sociais e nos canais de comunicação dos aposentados. Essa combinação aumenta as chances de uma solução definitiva, especialmente se houver forte demonstração de apoio popular nos próximos dias e semanas. Um aspecto pouco discutido, mas importante para quem acompanha o tema, são os riscos do excesso de judicialização. Caso o Supremo opte por restringir o direito apenas a quem ingressou com ação até determinado prazo, muitos aposentados ficarão de fora, a menos que o Legislativo aprove uma lei garantindo o direito de todos. Isso gera ansiedade enorme em quem não ajuizou a ação a tempo, por não ter sido informado ou por confiar que a Justiça resolveria a questão de maneira ampla. Por isso, a estratégia de pressionar o Legislativo, enquanto se aguarda o desfecho no Judiciário, se torna fundamental. Um outro detalhe: a experiência recente mostra que, quando o Senado analisa uma ideia legislativa com grande número de apoios, os parlamentares se sentem mais inclinados a debater o mérito, a ouvir audiências públicas e, sobretudo, a assumir posição em público. Isso pode acelerar a tramitação,
fazer o projeto saltar etapas e até obrigar a liderança do Congresso a pautar o tema em plenário num prazo menor do que o habitual, especialmente se houver risco de desgaste eleitoral pela omissão diante de uma causa justa. Além disso, o próprio movimento de pressionar o Congresso se retroalimenta. Quando deputados e senadores percebem que a base de aposentados está mobilizada, que o assunto viraliza nas redes, que o número de assinaturas cresce diariamente, eles passam a procurar lideranças de associações para negociar apoio ou apresentar propostas alternativas. Em ano de eleição, isso se torna ainda mais relevante, porque ninguém quer ser visto como inimigo dos aposentados nas urnas. No cenário de agora, é fundamental ficar atento aos próximos passos. O STF está em recesso forense em julho, mas isso não significa que o tema está parado. Ao contrário, movimentações internas continuam, e o despacho recente mostra que há disposição de avançar. Em setembro, o ministro Edson Fachin assume a presidência do Supremo e Alexandre de Moraes será o vice, o que pode mudar os rumos dos julgamentos e trazer novidades na condução dos processos, inclusive no que se refere à revisão da vida toda. Do lado do Congresso, a CPMI do INSS vem ganhando espaço, principalmente após o escândalo dos descontos indevidos e das fraudes praticadas por associações. Com tantos parlamentares utilizando o tema dos direitos dos aposentados como bandeira política, a pressão pelo avanço da revisão da vida toda deve crescer. Mesmo quem antes era indiferente ao tema, agora enxerga a oportunidade de capitalizar votos e ganhar notoriedade ao apoiar uma causa que impacta milhões de famílias. Convém mencionar que, uma vez atingidas as 20.000 assinaturas, não cabe ao Senado decidir se pauta ou não a ideia legislativa. Esse é um procedimento obrigatório. A Comissão de Direitos Humanos é quem recebe e analisa, podendo imediatamente transformá-la em sugestão legislativa. O histórico mostra que várias propostas começaram como ideias legislativas e rapidamente avançaram para projetos de lei, e depois para a tramitação regular. Para quem acompanha o tema e sente-se frustrado com a demora das instituições, é natural a sensação de inconformismo. Não é aceitável que o aposentado, que trabalhou e contribuiu por décadas, seja vítima dessa limitação técnica imposta por uma regra criada no passado para simplificar cálculos, mas que hoje gera prejuízo evidente. O debate político precisa refletir a urgência dessa reparação histórica. Vale esclarecer, para quem tem dúvidas, que o julgamento do tema 1102 no Supremo é diferente da ADI 2111, que é a ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Embora algumas decisões tentem tratar os temas de forma conjunta, a revisão da vida toda tem trajetória própria, centrada na discussão sobre inclusão de contribuições antigas no cálculo dos benefícios. O risco de confusão existe quando autoridades ou veículos de imprensa misturam os processos, e isso dificulta o entendimento do público. Mas o que importa é que ambos caminham para um desfecho em breve. Outro esclarecimento importante: a aprovação de uma lei, seja por projeto direto ou por meio de sugestões legislativas, pode resolver a situação para todos, inclusive quem não judicializou o pedido. É o único caminho capaz de garantir que ninguém fique de fora, mesmo aqueles que não buscaram a justiça por desconhecimento, falta de recursos ou orientação jurídica equivocada anos atrás. No dia a dia de quem convive com aposentados, é comum ouvir relatos de desânimo, falta de esperança e até confusão com as múltiplas informações desencontradas que circulam na internet. É justamente por isso que a mobilização em torno da revisão da vida toda faz diferença. Ela mostra que a população está atenta, que exige respeito e que não aceitará calada decisões que prejudiquem ainda mais quem já deu sua contribuição ao país. Não é hora de esperar que a solução caia do céu. Se o movimento por assinaturas cresce, se as redes sociais mostram engajamento real,
Se há demonstração pública de que os aposentados estão organizados e atentos, as chances de vitória aumentam consideravelmente, seja pela via judicial, pela via legislativa ou por uma solução híbrida. O momento é, sem dúvida, um dos mais favoráveis dos últimos anos para avançar com a revisão da vida toda. A conjuntura institucional conturbada, o peso do tema nas redes, o impacto orçamentário, o ciclo eleitoral à porta, tudo converge para pressionar por uma resposta definitiva, seja pelo Supremo, seja pelo Congresso. A história tem mostrado que, raras vezes, interesses de diversas áreas se alinham de maneira tão clara em torno de um tema que, à primeira vista, parecia meramente técnico. Portanto, fique atento e não se deixe levar por narrativas de que tudo está perdido, de que não há o que fazer ou de que os direitos dos aposentados simplesmente não contam. O jogo agora se decide em Brasília, mas a força e a mobilização de quem acompanha, comenta, compartilha informações e exige respeito são determinantes para o destino dessa luta. Os próximos meses serão decisivos. A vitória pode não estar garantida, mas é possível, sim, transformar a maré de insegurança em resultado prático, corrigindo dezenas de anos de injustiça. Não há mais espaço para a omissão dos poderes públicos. A demanda está posta, o momento político é oportuno e a pressão social pode ser o diferencial que falta para virar o jogo. Para o aposentado, para quem tem familiares nessa condição, ou mesmo para quem se importa com justiça social, a mensagem é clara. O tempo de esperar resignado acabou. A revisão da vida toda saiu dos autos dos processos e entrou no campo de batalha institucional. É hora de fazer valer a voz, exigir respostas e não aceitar mais migalhas em lugar de direitos efetivos. O Brasil deve esse reconhecimento a quem construiu a nação e agora aguarda apenas um gesto de justiça.